Sacrifícios na nova aliança. Sacrifício significa o ato ou o efeito de sacrificar, de se privar de coisas apreciadas, de renunciar em favor do outro. Então hoje, na nova aliança em que vivemos, sim, precisamos sacrificar. Precisamos renunciar à nossa vontade e fazer a vontade dele. Precisamos ter privações de coisas que muitas vezes aos nossos olhos naturais é agradável e bom, mas que não convém a fazer. Então, sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade dele é, portanto, algo que a gente se impõe a fazer, mesmo que a gente não esteja com vontade de fazer. Você está comigo? Abra tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 5, que diz assim: também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você compreende? O que ele está falando hoje é totalmente diferente dos sacrifícios feitos na antiga aliança. O nosso sacrifício hoje é, mesmo que eu não tenha vontade de fazer, eu me imponho a fazer. Eu renuncio minha vontade em lugar do outro. Que outro? Jesus Cristo. Amém? Você compreende? Eu preciso apresentar a Deus sacrifícios espirituais. No livro de Hebreus, capítulo 13 e o versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando eu falo sacrifício de louvor, não é que agora eu vou me sacrificar a cantar 10 hinos. Eu vou ter que me sacrificar a ficar cantando até ficar sem voz. Lembre-se, se você não viu os outros vídeos, volta e vai lá assistir um pouco, estudar mais um pouco sobre o que é vida de louvor, o que é viver uma vida que agrade a Deus, que traga elogios para Deus. Então, sacrifícios de louvor é você renunciar às suas vontades, fazer as vontades de Deus, fazer a palavra dele, é viver uma vida, uma conduta digna de trazer elogios ao seu Deus. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 13 e o versículo 16, diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quero dizer para você, não ser negligente, não fingir que isso não é para você, que eu não estou falando com você. Ei, Deus está falando comigo e com você. Para a gente não negligenciar, não deixar de fazer as coisas do bem, não deixar de cooperar, de ajudar, porque Deus se compraz nisso, Ele tem prazer nisso. Ele se agrada em ver você fazendo as coisas segundo a palavra dele. Amém? No livro de Filipenses, capítulo 4 e o 18, diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou a mão, o que me veio da parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eu estou suprido em tudo. Então, a ajuda material feita aos servos de Deus também traz louvor ao Senhor. Quando você ajuda na obra de Deus, quando você ajuda aquelas pessoas que estão no ministério, que estão pregando, que estão evangelizando, que estão saindo das suas casas, abrindo mão muitas vezes do emprego aqui para ir para missões. Quando você ajuda essas pessoas, você está cumprindo o reino de Deus. Aquela pessoa, você vai receber um galardão por isso. Amém? Isso também traz elogios ao Senhor, por você ser um cooperante da palavra dele. Muitas vezes você diz: eu não tenho chamado de ir para missões, acho lindo quem vai. Ajude essas pessoas que vai. Faça alguma coisa. O corpo do crente também tem que ser um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos capítulo 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está comigo? Ele está rogando aos irmãos, ele está dizendo: ei, você
que faz parte da nova aliança. Eu rogo a você, pelas misericórdias de Deus, que apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não deixa de qualquer jeito, não deixem as pessoas fazer o que não é agradável a Deus com o teu corpo. Cuida dele, apresenta ele ao Senhor. Então, esses sacrifícios da nova aliança é algo que eu e você temos que fazer diariamente, que temos que fazer sempre. E sacrifícios de ações de graça. Lá no livro de Salmos, capítulo 50, o versículo 13, o 17 e o 23. Eu vou ler brevemente aqui para nós. Diz: acaso como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos, ofereci a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpri os meus votos para com o Altíssimo. Invoco-me no dia da angústia e te livrarei, e tu me gloriarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me gloriará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. A ingratidão é o desagradecimento, é o esquecimento dos benefícios recebidos. Eu quero dizer para você que nós temos motivos suficientes para render graças a Deus todos os dias. Nós temos motivos para sacrifícios de ações de graças diariamente, constantemente, todo o tempo. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente não dá graças a Deus, nós estamos na ingratidão. Nós estamos na posição de desagradecidos pela obra redentora da cruz. Por todo o sacrifício. Por tudo o que ele fez, pela redenção, pela graça, por esse favor que nós não merecemos, mas recebemos. Então, eu e você precisamos estar todo o tempo em ações de graças, agradecendo a Deus pelas maravilhas, agradecendo a Deus pela mão dele estendida sobre nós, agradecendo a Deus pela salvação, agradecendo a Deus pela cura conquistada naquela cruz, pela provisão conquistada naquela cruz, pela salvação, pelo direito de ser livre, pela libertação, de ter saído do império das trevas e ter vindo para o reino do Filho do seu amor. Ações de graças, sacrifícios de ações de graças. Eu e você precisamos todo o tempo estar trazendo à nossa mente gratidão. Gratidão, ações de graças, todo o tempo. Amém? Gostaria de falar que um coração agradecido é um coração que agrada a Deus. É um coração que traz realmente louvor a Deus. No livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 15 ao 19, conta a história dos 10 leprosos. E quando eles se aproximaram de Jesus e começaram a gritar: mestre, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus olhou para ele e disse: vão lá e mostrem-se ao sacerdote. E eles foram e no caminho foram curados. E quando um deles percebeu que estava curado, voltou aos pés de Jesus. Se rendeu aos pés de Jesus em gratidão, agradecendo. E Deus disse: não foram os 10 curados? E cadê os 9? Não se encontrou nenhum sequer. Mas aquele estava lá e Jesus disse: olha, vai que a tua fé te curou. Ei, vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai. A gratidão, o coração daquele homem estava grato a Deus. Porque no meio do caminho, quando ele viu que estava sã, ele não se conformou em seguir. Ele teve um coração grato e ele retornou. E muitas pessoas, elas estão nos pés de Jesus gritando e clamando: tem misericórdia, me cura, eu preciso disso. Mas quando recebe, faz igual aqueles 9 leprosos. Eles pegam o beco, eles seguem como se nada tivesse acontecido. Eu quero dizer para você: mantenha teu coração grato ao Senhor, mantenha o teu coração aos pés do Senhor, agradecendo tudo que Ele fez por você. Agradecendo ao Senhor, um coração grato. Como você está agradecendo ao Senhor pelas coisas que você tem conquistado, por tudo que Ele te deu? Você está sendo o quê? Aqueles 9 que só receberam e foram, e muitas vezes no meio do caminho perde ali, por não ter um coração grato. Ou aquele que persevera com um coração grato ao Senhor.
Aleluia, isso é uma chave poderosa, que é a chave da gratidão, de ações de graça. O tempo todo ele está falando, ei, mantenham-se com o coração puro, com o coração grato diante de Deus, rendendo ações e graças. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, uma das vontades de Deus é que eu e você seja grato a Ele, que a gente faça sacrifícios de gratidão, que a gente tenha um coração grato ao Senhor. Amém? Com ações de graças, vivemos cheios do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 20 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um coração de graças, um coração cheio de ações de graças, é uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então, lembre-se disso. Quer viver cheio do Espírito Santo? Comece a dar graças a Deus por tudo. Vai vir sobre você uma unção poderosa. Os benefícios do louvor como fruto dos nossos lábios traz bênçãos. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Então é necessário que eu e você, com um coração grato, com a conduta de um verdadeiro adorador, a gente possa entoar louvores ao Senhor, sim, com os nossos lábios. Aí eu entro com a parte de louvar ao Senhor. Amém? Salmos 67, versículo 5 e o 6 diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Louve ao Senhor. O louvor libera um poder, o louvor nos fortalece, o louvor nos dá alegria. Então, em meio ao caos, em meio a problemas, a situações, louve ao Senhor. Faça como Paulo e Silas, em meio a uma prisão, amordaçados, amarrados, espancados, eles louvaram ao Senhor. E uma alegria brotou neles. Algo vem de dentro para fora. O Espírito Santo começa a te encher, te transbordar de uma alegria, de forças, de renovo. Amém? Então, que eu e você não simplesmente cante letras jogadas ao vento, mas que eu e você traga palavras de louvor ao Senhor, de ação de graças, porque esse é o verdadeiro louvor, a verdadeira vida de louvor. É as pessoas ver você e elogiar Deus através de você. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada ouvinte da Tua Palavra, por cada pessoa que está estudando cada dia mais a Tua Palavra, Senhor. Eu oro para que venha, Senhor, a crescer espiritualmente, que os olhos espirituais cresçam, que os ouvidos estejam aguçados para a Tua voz, Pai. Eu oro por sensibilidade no Espírito, por visão, revelação, Pai, no nome de Jesus. Os dons espirituais, Senhor, sendo derramados e manifestos na vida desses ouvintes. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, a fortalecer, a dar ânimo, vigor a cada um, fome e sede da Tua Palavra, Senhor, liberando, Senhor, grandes ministros e ministras do Evangelho, Senhor, em meio a um mundo pervertido, pessoas com coração gratos, com corações cheios de ações de graças e com a vida de adorador, com conduta de adorador, Senhor, com vidas de louvor, com elogios, Pai, para o Teu santo nome. Amém. Creia e receba e pratique. Amém.